Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura do Salmo 138 para começar, que diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu santo nome por causa da tua misericórdia e da sua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Aleluia, glórias a Deus, né? Então, essa noite nós estamos mais uma vez reunidos para louvar a Deus, para glorificar, para agradecer a Ele, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque nós sabemos que Ele é um Deus que está presente, né, nas nossas vidas, que está presente neste culto, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor. É um Deus que abençoa, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. E nós temos que confiar nesse Deus, nós temos que clamar a Ele, nós temos que ser fiéis, ser obedientes, né, às palavras do Senhor, aquilo que diz, né, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, buscando sempre a presença de Deus, orando, né, participando dos cultos, participando das coisas de Deus, aprendendo sobre a palavra do Senhor, meditando sobre a palavra do Senhor, jejuando, né, consagrando as nossas vidas a Deus, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? E como nós vimos aqui, nós servimos a um Deus que é fiel, né? E Ele espera de nós também essa fidelidade e essa obediência. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para louvar, Deus, glorificar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus, por todos os livramentos, meu Pai, pelas tuas bênçãos, Deus, pela tua bondade, meu Pai, pela tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, Deus, nos dando sabedoria, meu Pai, fortalecendo, Deus, a nossa fé e repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai. Que o Senhor repreenda toda a enfermidade do nosso meio, Senhor, todo desânimo, meu Deus, todo levante do inimigo, tudo aquilo que não vem de Ti. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar agora. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dá-me a graça e o saber para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver, meu Jesus, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação contra a morte dolorosa. Tu me deste a salvação pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder,
já me concedeste o real Consolador, para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só para te viver. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos no Pai do Senhor, amém? É sempre bom nós estarmos aqui unidos para ouvir a palavra, para falar da palavra e colocar-nos na presença de Deus nessa noite, amém? Vamos estar lendo aqui hoje no livro de Êxodo, no capítulo 3, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia, mas o fogo não consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegas para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Amém? Aqui nós vemos uma passagem interessante que fala de Moisés já na sua segunda etapa da vida, quando ele estava ali no deserto, sendo um pastor. Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver o nascimento de Moisés numa época muito difícil para os hebreus, onde foi decretado que todas as crianças que nascessem do sexo masculino, eles seriam mortos. E Moisés nasceu naquela época e a mãe conseguiu escondê-lo por 3 meses. Mas depois de 3 meses, ela não tinha mais condições de escondê-lo. Então ela pegou um cesto, o calafetou com betume, com pinche, e colocou a criança ali e o pôs nos juncos na beira do rio e deixou a irmã lá observando o que ia acontecer. E diz a palavra que a filha de Faraó que desceu ali viu aquele cesto e mandou que pegasse, e quando pegaram tinha a criança dentro. E ela criou Moisés, educou, preparou para que ele fosse um grande ali no Egito, filho do neto dos faraó, né? Então ele tinha um grande prestígio. Mas quando Moisés cresceu um pouco, ele começou a tomar partido pelo seu povo, a ponto de um dia ele matar um egípcio que estava açoitando a um hebreu. E ele achou que aquilo estava muito oculto, e no dia seguinte ele viu 2 hebreus brigando. Quando ele falou com eles, eles falaram para ele que ele não era juiz no meio deles e que não ia ser, ou pensava em fazer como fez com o egípcio. Então ele viu que aquilo tinha sido descoberto e dali ele fugiu e foi exatamente para Midian, onde ele ficou ali, casou e ficou ali trabalhando de pastor. E levou o gado, levou o rebanho um dia para pastar naquele lugar lá, e lá Deus aparece numa sarça ardente para falar com Moisés. Ali estava o significado por que Moisés foi salvo da morte. Porque Deus, a palavra do Senhor fala que o Senhor nos conhece do ventre das nossas mães. Então ele conhecia Moisés antes do seu nascimento e o livrou quando ele nasceu. E deixou que ele ficasse ali aquele tempo para o preparar
E depois também permitiu que ele fosse ali perseguido e fugisse para o deserto, para ele se adaptar naquela terra, ter o conhecimento, porque era um lugar que Deus sabia que ele ia passar um certo tempo naquele lugar. E ele, ali naquele dia, Deus fala com ele do meio daquela sarça. Ele viu aquele arbusto lá pegando fogo, o fogo, a labareda em cima, mas ele não se consumia. Continuava do mesmo tipo, verde, do mesmo jeito. E ele achou realmente muito estranho, como cada um de nós que fomos ver isso, também iríamos achar muito estranho. E aí Deus fala com ele. Quando ele se virou, ele falou para ele que ali era um lugar, mandou que ele tirasse as sandálias e que ali ele estava em terra santa. E Moisés ficou, escondeu o rosto, porque viu que era Deus que estava falando com ele. E Deus continuou falando com ele. E falou para ele: eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Homens que Moisés conhecia bem a história deles. Conhecia que ele foi os seus principais ancestrais. E ele sabia a situação, sabia tudo que tinha acontecido com eles. E Deus fala com ele que tem ouvido o clamor do seu povo. Então nós nunca clamamos em vão, porque Deus ouve o nosso clamor. Aqui Deus confirma para ele: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, o seu clamor chegou a mim. Tem algumas Bíblias que falam: o clamor dos filhos de Israel chegaram aos meus ouvidos. E ele agora quer usar aquele homem que ele preparou, que Moisés, tudo que ele tinha passado na vida, não foi por acaso. Ele foi preparado, não foi por acaso. Ele foi levado para aquele deserto para trabalhar ali, não foi por acaso. Era para quebrar a sua arrogância, quebrar todo o seu orgulho, tudo aquilo para ele se sentir humilde. Saber que ele era uma pessoa igual aos outros e como ele mesmo se sente que não era ninguém. E Deus está mostrando para ele aqui o que ele é capaz de fazer pelas pessoas quando ele quer tomar uma providência a favor. Moisés tinha, ali naquele deserto, ele ficou 40 anos, batalhando ali, lutando, pelejando e aprendendo, como foi também com Davi, que ele ficou um tempo para poder cumprir aquilo que Deus tinha terminado. Deus tinha mandado Samuel ungir como rei, mas não foi imediato, foi uma demora, para que ele não pudesse ter condições. Às vezes você passa por uma dificuldade porque Deus está te preparando para algo muito maior. Deus está te preparando para uma vida muito melhor. E às vezes nós não entendemos isso e começamos a murmurar. Nós ainda falamos, parece que Deus se esqueceu, Deus não olha mais para mim, Deus não ouve mais a minha oração. Às vezes nós estamos sendo preparados para uma vitória muito grande, que foi o caso de Moisés. Ali estava sendo preparado para uma missão especial, que era tirar o povo do Egito. E quando Deus fala com ele, que é para ele ir para tirar o povo do Egito, ele usa todos os argumentos possíveis para que se justificar que ele não era capaz. A ponto de dizer que não era bom para falar. Ele não sabia, não tinha argumento para falar. E Deus fala para ele: mas o teu irmão fala bem, você vai levar ele contigo. Deus podia ter escolhido qualquer um que já estava ali no Egito. Arão já estava lá. Josué estava lá. Caleb estava lá. Então tinha outras pessoas ali, mas o que foi preparado para tudo aquilo foi Moisés. Então por isso Deus veio buscá-lo, veio chamar, veio levá-lo, mostrar para ele com argumentos convincentes que ele era capaz. E quando ele pergunta como ele vai tirar o povo, hoje talvez alguém dissesse: não, eu não tenho as armas de guerra necessárias, eu não tenho a aparelhagem necessária, eu não tenho a condição necessária. E Moisés falou que não tinha. Mas Deus disse para ele: não, Moisés, você vai tirar com esse cajado. A sua arma é esse cajado. A ponto de Deus mandar ele jogar ela no chão e ela se transforma numa cobra, ele foge. E Deus fala para ele que ele vai lá e pega. Quando ele pegou, era novamente o cajado na sua mão. E foi com aquele cajado que Moisés fez com que as águas se transformassem em sangue. E foi através de muitas oportunidades que ele teve com Deus ali, de mandar
aquelas pragas, todas elas ele teve lá presente. E Faraó, Deus endurecia o coração para que ele não aceitasse. Até que chegou na última, que foi a da morte dos primogênitos, e ele não tolerou mais e permitiu que ele saísse dali. E aí Moisés sai para uma vitória. Mas Deus conhecia exatamente a condição do seu povo. E não permitiu que eles fossem por um caminho que era mais perto. Porque eles iam passar no meio dos filisteus e com a guerra eles iam desistir. Ele fez que eles dessem uma volta para chegar ao Mar Vermelho. E quando eles chegam ali, é impossível eles atravessar. Não tinha como atravessar. E Faraó, depois de permitir, chegou os seus conselheiros e disse: olha o que você fez. Você pegou as pessoas que trabalhavam para nós e permitiu. E aí eles foram atrás deles. E ali Deus começou a mostrar para Moisés como ele estava com ele. Ali Deus corta o mar para que ele passasse. Deus abriu as águas. Deus tirou o problema da sua frente. Às vezes você tem um problema e você começa a falar e orar e parece que Deus não está tomando providência. Quando Deus te abençoa, Ele está abrindo o teu caminho, Ele está abrindo as águas para que você passe. Ele está tirando a dificuldade ali era a água. Se fosse o fogo, o Senhor também tinha feito a mesma coisa. Ele tinha afastado e tinha deixado o lugar deles passarem. Porque Deus, Ele não importa o que é a situação, importa que Ele dá uma ordem e ela é cumprida. Ele dá ordem aos seus anjos, confirmo lá no Salmo 91, que eu gosto sempre de falar, que aos seus anjos dará ordem a teu favor em todos os teus caminhos. Ele não faz, vai ser desse caminho, não, é em todos os teus caminhos. Todos os caminhos que você pisar, Deus deu ordem ao seu anjo ao teu favor. Para isso você tem que aprender uma coisa, você precisa clamar. O que é clamar? É buscar o Senhor, é orar, é se humilhar diante de Deus, é clamar pela sua vitória, é colocar diante dele a sua dificuldade. Aí você pode dizer: mas Deus conhece a minha dificuldade, Deus, se fala que Deus vê tudo, então Ele sabe a minha dificuldade, sabe? Mas Ele se agrada quando você confessa. Ele se agrada quando você abre a boca e confessa. Está lá no Salmo 51, quando Davi estava numa dificuldade, que ele não tinha resposta de Deus e nada, ele fez o Salmo 51. Ele contou todos os seus problemas, toda a sua dificuldade, e aquilo foi muito agradável para Deus. Deus tornou a passar Davi a ouvir a sua voz, a ter as suas vitórias, como ele sempre teve, porque ele abriu a boca e contou para Deus qual era a sua dificuldade. Isaías fala para Deus: eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor deu ordem a um serafim para que ele fosse lá e tocasse uma brasa ali e disse para ele: agora os teus lábios estão limpos, você agora está preparado. E quando Deus falou a quem hei de enviar, ele não disse: nós vamos, não. Ele disse: envia-me a mim, agora eu estou pronto, envia-me a mim. Então é para isso que você às vezes passa uma dificuldade. É porque Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está preparando para você um caminho que é necessário que você passe por ele. Ele está preparando para você um caminho que você não tinha condições de atravessar, mas com a ordem de Deus você vai ter essa condição. Com a ordem de Deus você vai ter a oportunidade de passar em grandes dificuldades. Pode ser água, pode ser fogo, pode ser exército, pode ser o que for. Josafá estava numa dificuldade, ele disse: eu não vou vencer essa guerra. E Deus falou para ele: você não vai lutar nessa guerra. Você só vai contemplar o que vai acontecer. A guerra é minha. Então a sua guerra, ela é de Deus. A sua batalha, ela é de Deus. Quem vai dar ordem ao teu favor é o Senhor. Ele que vai abrir e preparar a estrada onde você vai passar. E tenha certeza, a estrada que Deus prepara, o caminho que Deus prepara, ele não tem pedra de tropeço. O caminho que Deus prepara, ele não tem espinho. O caminho que Deus prepara, ele não tem dificuldade. Ele tem, às vezes, a sua preparação. É importante que se preparar. É importante que você abra a boca e confesse para Deus: agora eu estou preparado. Agora eu me sinto que eu estou pronto. Hoje as pessoas querem fazer a sua maneira, e não é assim. Deus é que vai dar a ordem, Deus que vai abrir o caminho, Deus que vai preparar a sua estrada e vai dar a vitória, porque Ele é Deus e pode todas as coisas. Aqui Moisés se achou que não tinha a menor condição para aquela missão que Deus estava lhe entregando. E ele disse: não, Moisés, você vai. E nós vamos ver o respeito que aquele povo era tão grande com Moisés. Os que se revoltaram ficaram ali no deserto, até a terra engolir alguns que se levantaram contra Moisés. Mas o respeito era tão grande
que eles não ficaram sabendo nem onde Moisés foi sepultado, para que eles não ficassem lá idolatrando o nome de Moisés, para saber que era a ordem de Deus, para saber que era a determinação do Senhor. Ele, o tempo que ele viveu, ele teve ali Deus preparando o seu caminho, Deus dando as ordens, ele cumprindo e sendo vitorioso. E vemos o grande exemplo de Josué, que foi sempre servo de Moisés, mas nunca se levantou contra Moisés, nunca quis passar na frente de Moisés. Tanto na palavra de Josué, Moisés servo de Deus e Josué servo de Moisés. Deus manda que ele dê força a Josué, prepare Josué, porque é ele que vai atravessar o Jordão. A segunda vez que o Senhor vai abrir as águas para o seu povo passar, já vai ser através de Josué. Porque Deus ama e prepara aqueles que ele tem um compromisso, aqueles que ele tem uma missão que foi entregue e que ele está procurando cumprir aquela missão, procurando ir fazer conforme a palavra do Senhor. Amém? Então nós precisamos saber disso. É necessário clamar. É necessário clamar sempre. É necessário sempre buscar a Deus. Todas as dificuldades que houve naquele deserto, todas as lutas que eles estavam perdendo, os homens se levantavam contra Moisés. Eles murmuravam contra Deus, a ponto de dizer, é porque não tinha sepulcro no Egito, que tu nos trouxeste para cá? Mas Moisés não, Moisés sempre, eles murmuravam e Moisés orava. E Deus ouvia quem? Ouvia Moisés. Lá em Mara não podiam tomar água, e começaram a reclamar e a murmurar. Deus mostra uma árvore para Moisés, ele joga um galho dele naquela água, e ela se transforma numa água potável. E em seguida Deus os leva para Eli, onde havia 70 palmeiras e 12 fontes d'água. 12 fontes significa uma para cada tribo de Israel. Então Deus faz conforme a sua determinação. Nós só precisamos saber que somos dependentes de Deus. Precisamos clamar, precisamos colocar na presença de Deus e pedir a sua bênção, que a vitória vai vir, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor tinha nessa noite, eu espero que ela toque no coração dos irmãos e que nós possamos ter aprendido algo com essa palavra. Amém? Nós vamos, terça-feira, estar realizando o culto e fazendo toda semana, enviando no grupo para os irmãos. E domingo, Santa Ceia, nós estamos fazendo uma pequena viagem e vamos voltar domingo. Certeza que na hora do culto nós já estaremos aqui também para estarmos junto com os irmãos, participando da ceia do Senhor. Estou convidando os irmãos para vir dar uma força e participar da ceia, que é muito importante. Amém? Vamos agora estar orando e encerrando o culto dessa noite, em nome de Jesus. Amém? O Zé vai estar orando aqui pelo encerramento. Amém? Aleluia, né? Eu só dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus nessa noite venha nos cobrir de bênção, né? Nos cobrir de paz, de amor, de tranquilidade, de prosperidade. Vamos orar, né? Querido Deus e eterno Pai, nessa noite na Tua presença nós queremos Te agradecer mais uma vez. E nós estamos reunidos aqui mesmo em casa, mas transmitindo para o pessoal aí, para os irmãos. Que Deus venha abençoar cada um, abençoar cada lar, cada filho, cada familiar, cada parente, Senhor. Nos dê um resto de semana de bênção, um resto de semana de paz, de amor, de tranquilidade. Que nos leve em paz nessa viagem em paz e nos traga, Senhor. Tu és um Deus da providência, Tu és o Deus da maravilha, Tu és o Deus que tudo pode. Por isso, nessa noite eu te peço, envia os anjos do céu para abençoar o Teu povo. Envia os anjos do céu para abençoar o lado de cada irmão, para cada filho representado e cada parente. Nessa noite eu te peço, derrama do Teu amor e da Tua bondade sobre nossas vidas. Esse que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos estar recebendo a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém.